E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estou aqui com Pedro Borges, tá? O jogador joga RPG há um tempinho, pouco tempo aí, alguns aninhos, e também tem feito algumas coisas, né? Tem tido aí a sua parcela de contribuição dentro do cenário. Então, Pedro, antes de mais nada, obrigado por aceitar, né, falar com a gente, contar um pouco da sua experiência. Poxa, é uma honra e sempre um prazer falar de RPG. E, Pedro, me fala uma coisa. Porque me falaram só, pergunta, pede para a pessoa falar assim, o que ela fez, né? O que você já fez? Vamos lá. Eu tive fases no RPG que são bastante fáceis de distinguir, porque estão associadas às regras. Eu fui nos anos 80, joguei muito e me envolvi na primeira metade, né? Fiz corpo de experiência de jogo na primeira metade dos anos 90. Na segunda metade dos anos 90 eu vivi muito live action, nunca deixei de jogar bastante, mas eu já, no 95, 96, eu já estava escrevendo a história do Rio by Night, do projeto do Live, né, do One World by Night, que já era uma coisa significativa, grande, já envolvia diferentes grupos que se comunicavam, então já não era mais só um jogador, e tinha uma certa figura ali, né, dentro desse segmento. Na virada do milênio, eu comecei a jogar muito D&D, como todo mundo na época, né, e consegui, em 2005, 2006, 2007, eu publiquei a trilogia Crônicas de Avalon, pela Conclave Editora, né, aproveitando o selo D20, e criar um material mais vinculado ao Bernard Cornwell, que é o ator que eu sou mais apaixonado, né. Fiquei muito desgostoso com a quarta edição, acabei até me afastando um pouco do RPG, foi o único período que eu fiquei mais distante mesmo, mas aí já no início de 2012, por aí, voltei a me interessar mais pelo Guerra dos Tronos RPG, pelo Song of Ice and Fire, e aí, como eu já tinha o material do Crônicas de Avalon e já achava que tinha experiência bastante para escrever o meu próprio RPG, eu resolvi meio que pegar o essencial, o básico do que eu gostava no Avalon e escrevi o Crônicas RPG. O financiamento coletivo foi feito no final de 2013 e foi um projeto bem mais ambicioso, porque é um livro colorido. Acho que, poxa, quem não conhece o Crônicas RPG, eu até aconselho dar uma olhada no site, né? O www.cronicasrpg.com.br. Mas eu consegui ali realizar minha vontade de escrever um livro de qualidade internacional, material de encher os olhos, me juntar com gente talentosa para poder, né? Eu até acabei demorando para poder sair o livro. Ele acabou saindo em 2015. E por um momento eu achei que na minha vida seria isso, assim, essa foi a hora que eu entrei fiz minha participação no RPG. Mas é um bichinho que te morde e que acaba sendo muito mais forte. Acho que boa parte dos escritores é escritor por falta de opção, porque na verdade tem esse ímpeto que acaba falando mais alto do que uma série de outras coisas na vida. E eu acabei, na verdade, agora voltando a não só pensando em voltar a produzir RPG, mas tentando produzir com regularidade, né? E aí, uma solução que eu tive no final do ano passado, e um projeto que está me ocupando agora primeiro semestre de 2021, que é fazer um RPG em formato de cordel, baseado nos livros do Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, Ariano Suassuna, né, uma brincadeira que pudesse fazer num formato A6 para poder os jogadores dividirem os cordéisinhos na mesa, mas também uma versão A5 com tudo compilado para quem quiser ler com calma, né? E é isso, a ideia desse projeto é ele se fechar de uma maneira tão mecânica por um lado na forma de produzir, né? Mas de uma maneira que crie-se um projeto que dá para criar um RPG a cada semestre, né? Eu tinha um projeto muito mais antigo chamado Reinos do Norte, um cenário escandinavo, que eu já estou há uns 3, 4 anos trabalhando nele, mas eu acho que tendo passado tanto tempo, né, do Crônicas,
para poder pegar esse projeto ambicioso, eu acho legal trabalhar com uma coisa mais simples primeiro, voltar a dar uma aquecida, de repente até mudar os paradigmas da produção de RPG, porque essa pandemia foi muito difícil para todo mundo, né? As pessoas não só têm menos grana, como o papel encareceu de 40%, 60%, né? Então a gente está vivendo uma época de mudança de paradigma que eu, que tenho uma tendência a ser teimoso, cabeçudo, agora estou entendendo que, na verdade, né, é uma coisa de acompanhar o mercado, né? Mas isso é só uma coisa por alto e envolvendo o meu lado como produtor de RPG mesmo, né? Porque como jogador e como uma série de outros projetos, tem uma lista longa, né? Eu cheguei a escrever para Roleplaying, escrevi para Dragão Brasil, escrevi para New Order Warriors, que é a revista da New Order que até mudou de nome recentemente, né? Então, aqui a gente pode pipocar uma série de assuntos distintos, mas acho que um resumo rápido seria esse. É rápido. Bom, Pedro, então eu acho que a coisa mais interessante é a gente buscar o início. Como que você descobriu o RPG? Como o RPG apareceu na sua vida? Bem, vamos lá. Eu tenho 44 anos. Em 87 eu completei 11. E nessa época eu já tinha uma predileção por quadrinhos e existiam pontos de venda aqui no Rio. Eu lembro especialmente de uma banca em Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz? Não, acho que na outra. Mas que tinham bancas que importavam quadrinhos gringos. E eu era apaixonado pelo Justiceiro, tinha um amiguinho da época da escola que era apaixonado pelo Hulk Cinza, e a gente ia com frequência para comprar os gibis dos personagens que a gente gostava. E haviam comerciais, encartes de anúncios, do Advanced Dungeons and Dragons, na época. A grana estava tão forte lá nesse período que eles faziam um investimento pesado dentro dos quadrinhos. Então, meu primeiro contato com RPG, fora jogos de inventar histórias, de contar histórias, que até eu já brincava antes com esse amigo, ali a gente entendeu, ele tinha um outro colega que tinha explicado o que era o RPG, mas durante muito tempo, isso com 8 anos, né? Dos 8 aos 11. Era uma ideia que eu tinha por alto desse período. Cheguei a escrever os meus RPGs, aqueles desenhos heróis, desenhos dos monstros. E aí os monstros para matar, tire 4, 5, 6. Umas regras ultra simples, né? Então o RPG meio que brotou de mim antes mesmo de eu ter muita consciência, né? Com 11 anos, aí sim, 87, que é o período que eu realmente digo que eu comecei a jogar RPG, foi muito relevante. Eu comprei o Hobbit e li na época eu comprei na Malas Artes, eu comprei a caixa vermelha, azul, verde e preta do Mentzer, né, do D&D, fui para Disney e dei a sorte de ir lá no Star Tours, na saída, na lojinha lá do Guerra nas Estrelas, estava saindo pela primeira vez o RPG da West End Games, né, que saiu em 87 mesmo. E eu me vinculei aos grupos de jogo, que é o que você precisa realmente para poder jogar RPG, né? E tudo nessa mesma época foram amigos do curso de inglês, amigos da rua e primos. Que, na verdade, era o que compõem os grupos de jogo da grande maioria das pessoas nessa época, né? Porque vocês tinham outros vínculos de amizade, e aí o RPG era uma consequência disso para quem gostava. Diferente de hoje, que as pessoas se encontram por causa do RPG, né? Mas tudo muito incipiente, tudo muito tosco, geração Xerox, você fazia a ficha num caderno, a caneta, para poder alterar os dados a lápis, recortava na tesoura a partir da piada. Fala. Deixa eu fazer uma pergunta, que você falou. Então, você via propaganda e você... Né, ali criou interesse. Criou interesse, e você, o seu primeiro RPG, então, foi o primeiro desses foi o Star Wars. Então, o D&D chegou depois. Então, já é uma quebra interessante da época, né? Porque na época era muito comum falar, não, primeiro veio o D&D
mas para você ver primeiro o Star Wars, né? Da West End Games. E você ia mostrar para seus amigos? Sim. Foi, na verdade, eu lembro claramente que foi muito isso. Eu tinha o Star Wars para mostrar, e aí, com os amigos do curso de inglês, eles já jogavam D&D e MERP com Rollmaster já. Então foi muito isso. Deixa aquele cara jogar, porque ele trouxe esse RPG aqui, a gente joga um pouco e acabamos virando os amigos assim, né? Mas é isso, o mercado, o pessoal no Brasil jogava D&D e MERP, pelo menos os meus primeiros círculos, né? Tá. E aí, mas assim, e como funciona? Você chegar aos seus primos, amigos, e falar, gente, olha aqui esse jogo, vamos sentar. No caso dos meus primos, eu que levei, olha, comprei isso aqui, a gente viajava sempre para todo mundo tinha casa na região dos lagos, né, em Praia Seca, então era muito comum a gente ficar nos finais de semana, então em feriados, os primos todos reunidos. E aí eu que já estava lendo material, já tinha os dadinhos, os primos da mesma idade, os mais novos, e aí, vamos jogar? Vamos. E aí, dali se juntou um dos primeiros grupos bem regulares, fortes, assim. 2 desses meus primos depois se mudaram para o Rio Grande do Norte e que criaram uma das primeiras lojas de RPG do Nordeste. E evento também, eles fizeram um evento chamado Oficina da Aventura, que, se eu não me engano, foi o primeiro daquele lado, né? Então, a minhoquinha, né, do RPG se espalhou com força com todos esses primos, né? Às vezes, muito tempo depois, eles até jogavam e tinham outras relações que já nem tinham mais comigo, né? Mas era assim que funcionava. E como que se deu o desenvolvimento dentro do Rio de Janeiro? Assim, você falou de banca que tinha quadrinho. Encontrava RPG para vender, alguma coisa assim no Rio ou não? Sim, encontrava sim. Os pontos eram poucos, mas na verdade eram, né, os verdadeiros as redes sociais da época, né? Você tinha Leonardo da Vinci no centro da cidade, no Rio, que desde que eu sempre soube, já importava livros, mas eles só começaram a importar de verdade nessa época, 87 mais ou menos. Até então outras pessoas chegavam lá e falavam, eu quero trazer esse jogo. E aí, no final, tantas pessoas já estavam pedindo para trazer esse jogo, que nessa época a livraria também trazia algumas a mais e botava para vender. Em 88, 89, acho que até acredito que em 89, a Esther abriu as gibiterias Gibis e Bárbaras Magias. Ela estava, acho que recém-divorciada do Osni, que tinha a banca do Osni, que também já importava coisas, todos eles já trabalhando com a Devir, se eu não me engano. Talvez muito no começo não, mas em algum momento eles acabaram trabalhando junto com a Devir, que era o farol da época, né? Se você não era uma importadora, você comprava o seu material na Devir, né? Então é isso. Banca dos no Centro, Gibiteria da Esther, Leonardo da Vinci, e aí as pessoas que gostavam muito ficavam lá horas lendo o livro, quando não podia comprar, ou mesmo que já tinha comprado um ou outro, ficava lá, porque se você chegasse sentado e ficar lendo alguma coisa, dava 10, 20 minutos, aparecia uma outra pessoa, e você joga também, não sei o quê, então muitas das vezes viraram comunidades de bate-papo, de conversa, né? E dessas lojas em especial, a gente, quem é da época guarda com carinho maior a Gibiteria da Esther, porque era um espaço do RPGista, era um lugar que você tinha mesa, que você tinha cadeira, né? Nas outras lojas você ficava em pé, meio que olhando o livro, se você ficasse muito tempo conversando, o lojista, com hoje não, mas acho que o Leonardo da Vinci as pessoas não gostavam muito, pedia para ficar conversando às vezes do lado de fora. Com a Esther era o contrário, ela agregava, as pessoas sabiam que o jogador de RPG queria ficar ali para conhecer pessoas que gostavam das mesmas coisas, e ficando ali, eventualmente compravam também algum outro livro, né? Bons tempos. E nesse sentido, né, conforme vai juntando, né, começa a aparecer gente nova, né, jogadores novos, e como se deu esse fortalecimento, começa a surgir grupos. Eu sei que existe uma discussão muito grande, né? Nesse começo tinha uma discussão muito grande
qual foi o primeiro evento de RPG? Foi RPG Rio ou foi a USPCon? A primeira revista de RPG, né, foi a Dragão Dourado, a Dragão Brasil. Mas mais importante do que essa discussão é como que se começou a mobilizar essa produção no Rio? Os grupos e a participação pontual das pessoas e a comunidade que se formava nas lojas começou a crescer de um certo nível que, pelo menos eu lembro da Estéreo e do Osni terem a noção de que era legal ter um evento, criar um evento de RPG para gerar burburinho, chamar novas pessoas e, a partir daí, catalisar os interessados. O RPG Rio, a primeira foi em 91. Foi numa sala da UERJ, um espaço que depois, na terceira edição, foi expandido para um andar inteiro. Quem conhece a UERJ sabe que os andares lá são gigantescos. E dentro dos eventos de RPG, os encontros que deixavam de ser pontuais para falar de jogo A, B ou C, ou aventura, ou qualquer coisa, e criar-se projetos, ideias, né? A GSA, logo no começo, financiou o Desafio de Bandeirantes. 91 foi um ano muito importante para o RPG, pelo menos RPG carioca, porque foi nesse ano que teve a primeira RPG Rio. Foi quando a Devir lançou o GURPS no Brasil e quando a GCA, né, lançou o Desafio de Bandeirantes. O Tagmar, né? O Tagmar veio antes do Desafio de Bandeirantes, veio antes, né? Isso. Tá certo. Mas é que eles são muito... A diferença de tempo deles é muito curta, né? Uhum. E então você tinha, na verdade, um grupo grande de gente que queria criar conteúdo e aí eu até posso dizer claramente, porque eu sou mais ou menos uma linha de corte, era o pessoal mais velho daquela época, que eram poucas pessoas, né? Porque o pessoal era realmente bem novinho, né? O Rincon, o Igor Moraes, o Flávio, né? Todo esse pessoal, eles se fecharam em criar projetos próprios e a GCA sempre patrocinando isso, tanto pela revista Dragão Dourado, como esses RPGs, né? Nessa época eu ainda era muito novo para poder tentar, querer, puxar, ter alguma ideia. Minha preocupação era maior mesmo dentro do meu grupo de jogo de conhecer mais gente. Mas isso a cada ano que ia mudando, né? Os eventos internacional de São Paulo começavam a ter convidados internacionais, os eventos já eram uma tradição que se repetia, então era muito comum você pensar, vamos criar um evento X para RPG Rio do ano seguinte, né? Você teve, acho que na visita do Steve Jackson, em 90... Steve Jackson do GURPS, não do Aventuras Fantásticas, o americano. A gente teve um live, que na verdade foi um live de vampiro, que foi uma brincadeirazinha mais de purpurina, de quem morde quem, com um caçador. Isso foi um pouco depois do primeiro live que o Mark Henhagen fez, se não me engano, no mesmo ano, em São Paulo, que o registro que eu tenho como o live mais... o primeiro mesmo, né? Uhum. Em função do autor que trouxe. Mas a partir daí os lives começaram a ser os catalisadores, porque uma coisa é você ter um grupo de jogo em que você se fecha num 5, 6 amigos. Outra coisa é você organizar uma festa que tenham 100 jogadores. Então, como artifício social, né, era mais interessante você estar envolvido no live, porque você abarcava um número maior de pessoas, você tinha um trabalho com maior visibilidade, né? Então isso foi um diferencial grande. Em 94, a gente fez, se eu não me engano, 93 ou 94, um outro live de Vampire em Niterói, teve um live de DC. Tudo isso tinha um grupo muito grande que eu estava vinculado, que acabou gerando um grupo chamado CLAN, Clube de Live Action Nacional. Eu não cheguei a participar, a ser um dos integrantes desse grupo, mas eu sempre estava nos lives, sempre estava presente, ajudando a definir lugar, viagem, né? Eu sempre fui bastante proativo nesse sentido, né?
Então tudo foi num crescendo até o surgimento do One World by Night, lá para 95, 96, que aí cresceu bastante mesmo, porque as BBS e a internet estava começando a surgir, e as pessoas estavam se tocando que tinha gente que jogava RPG em Brasília, em São Paulo, em Curitiba, no Recife, né? E as escalas de relacionamento passaram a ser nacionais, né? Foi uma época boa também, até porque a gente era bem novo, e aí viajava, ia para tudo quanto é canto. O live, que quer que não, ele tem um aspecto de relação social, de festividade, que é ainda maior, né? Mas isso tudo sempre também jogando RPG de mesa, sempre também fazendo trabalhos, né? Em 95 eu lembro claramente que eu fiz o meu primeiro material de produção própria, que foi uma expansão do Marvel RPG, aquele amarelinho, Super Heroes, para a Era do Apocalipse. Em 95, nunca vou esquecer, Alanis Morissette, Era do Apocalipse e RPG na veia. E aí eu tinha um scanner de mesa, que era a coisa mais tosca. Eu pegava o gibi e ficava lá, devagarzinho. E errei, começa de novo. E aí já fazia umas tabelas, né? A gente pegava as tabelas do Marvel, dava uma reorganizada, expandia a lista de poderes, colocava uma coisa ou outra que tinha a ver com a história da Era do Apocalipse. E ali surgiu a sementinha. Ah, que legal, eu posso produzir coisa, né? E a partir de então sempre produzi material, ficha, mapa, o que fosse. Então, tranquilo. Pode falar. Não, é o que eu estava pensando. Você chegou a escrever na Dragão Dourado também ou não? Não. Nessa época eu era muito novo e não tinha muita relação. A primeira revista que eu escrevi foi a Roleplaying, que eu acho que é de 96, se eu não me engano. Eu tinha uma tabela com todos esse cronograma, mas aqui eu tô mais solto. Mas eu lembro claramente que foi regra para D&D segunda edição. E engraçado que algumas das regras das manobras de combate depois surgiram na D&D 3.0, né? Mas sim, dali eu tinha um interesse de criar textos. Mas aí, matérias curtas, com sugestões de regra, fazendo resenha disso, daquilo, né? Era um meio, a Roleplaying era um meio muito saudável, porque era um grupo muito grande, que todo mundo contribuía bastante, né? Mas infelizmente, essa talvez tenha sido a mesma razão que ela não tenha tido uma vida mais longa, né? Mas é isso, a segunda metade dos anos 90, ela acabou indo numa descendente em relação aos lives, e também como é o interesse do AD&D de modo geral, porque há muito tempo que não saía... Bem, você tinha os cenários dos mundos que eram muito bons, né? Ravenloft, Buffyright, Dark Sun, Mystara, mas o AD&D que estava muito cheio de grana e dando tiro fazendo uns trabalhos experimentais que meio que não encontravam o público, né? Pelo menos públicos grandes de evento. Quem era aquele grupinho fechado que se mantinha fiel, não tinha nenhum questionamento. Mas como o Vampiro ajudou a dar a projeção do live e essa noção de ter um escopo maior, criava relações mais volumosas, o interesse do D&D caiu, assim como o Vampire caiu, porque ele também trabalhava muito, engraçado, né? Ele trabalhava muito com uma noção de cataclisma, né? Quando virar o milênio, o mundo vai acabar. E isso chegou a pautar a linha editorial, especialmente do Vampire, mas acho que no último ano já estava levando todos os títulos do storytelling. E quando virou o milênio, o mundo não acabou, meio que perdeu um pouco o propósito, né? Tudo se prometeu para um grande evento final, que até aconteceu numa série de livros, que foi explorado de uma série de formas. Então, bem especificamente ali no 99, 2000, você tinha um vácuo de aparecer alguma coisa nova que viesse a explodir a cabeça das pessoas. O que veio acontecer com o surgimento do 3.0, né? Que era revolucionário não só pelo fato de ser uma nova edição de D&D, o que até então era inimaginável. Agora a gente vive com medo de pular uma edição nova. Mas antes, ninguém esperava. E com essa proposta da abertura do OGL, do selo D20, de convidar o mercado a produzir. E isso, desde o começo, mexeu muito, muito comigo.
o Crônicas de Avalon, ela saiu primeiro em 2005, mas eu já estava em 2002, 2003 trabalhando, que foi quando eu comecei a ler a trilogia do Arthur, do Bernard Cornwell, e eu gostava, cara, eu gosto de D&D, eu gosto disso, mas esse aqui é muito mais ficção histórica, como é que eu posso mudar as regras do D&D para tornar ele mais pesado? E aí estudava materiais que saíam lá fora, tinha um suplemento, um material chamado Green and Gritty, que a ideia dele era deixar o combate mais pesadão, né? Mais mortal. Tipo, a ponto de você entender que a hit point do guerreiro era a constituição mais nível. Se eu tinha constituição 16 e era terceiro nível, eu tinha 19 hit points, é isso aí. Só ganhava mais um depois. Não, e isso foi o que o estopim para mim de querer criar um material meu. Ah, tá. Entendeu? Como eu juntei, se eu tô lendo esse material, o Crônicas de Avalon usa regras que se baseiam nesse material do Green and Grit, né? Então eu fico muito feliz, porque hoje, muito tempo depois, eu tive retorno de várias pessoas que na época diziam que eu não gostava de D&D, mas aí eu li o Crônicas de Avalon e entendi que podia ser uma coisa mais plausível, mais factível, mais histórico, e aí eu comecei a gostar e jogar mais. Putz, isso me dá uma alegria tão grande, porque boa parte quando você escreve RPG, você, na verdade, se você está bem inserido, você faz parte de um movimento, né? Tudo bem, pode ter uma pessoa ou outra que seja muito original e tudo que ela faça tem só a cara dela. Mas eu acho que quando a gente produz um material, a gente acredita que tem outras pessoas que pensam como a gente e evoluem juntos, né? E foi o que aconteceu. Eu dei muita sorte, muita sorte, porque quando saiu o terceiro livro do Crônicas de Avalon em 2007, muitas pessoas já estavam pensando em projetar coisas, né? Já tinha o Reia do Teles que estava saindo, o Mítica Oriental também já tinha saído nessa época, só que em 2007 ou 2008, acho que foi 2008, visou, olha, D&D quarta edição, e aí quebrou a perna de quem ainda não tinha finalizado a sua proposta, né? Eu, por sorte, fiz lá 2005, 2006, 2007, acabou. Mais tarde, quando veio a quarta edição, eu pelo menos sabia que eu já tinha apresentado um projeto fechado, né? Bem, uma lição que quem vai assistir isso também pode pensar. Eu era muito acusado de ser o mestre que não terminava as aventuras, ou que não acabava os projetos. Né? Eu acho que isso é uma coisa que muita gente passa também, né? E a partir dessa época eu comecei a criar um compromisso próprio. Não. Se eu comecei, eu vou ter que acabar, não tem essa história de não rolar, entendeu? Já no Avalon, quando eu terminei, eu já entendi que eu tinha essa capacidade. Isso acho que me deu a tranquilidade para já na época depois do Avalon, entender que por mais longo, por mais complexo que fosse o projeto, eu sabia que eu ia acabar ele, né? Acho que é um dos medos grandes de quem começa. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo. Que Sim. Você está falando, você falou dos grandes eventos, né, no Rio. Os eventos e as lojas foram diminuindo? Não. Em que época, mais ou menos? Vamos lá. A gibiteria parou no final dos anos 90, porque a Esther, que era a grande energia criadora de tudo isso, passou a dar menos atenção. Ela tinha o café, ela tinha as outras lojas, então os eventos acabaram minguando porque ela foi para outros lados. Outras pessoas, outros grupos criaram seus eventos, mas não era aquela coisa, aquele boom, né? A gente teve um boom muito grande, que começou em 91, 95 chegou no pico, né? Que você teve aquela Bienal, que era chamada de Bienal do RPG, e depois foi tendo uma descendente. O evento internacional de RPG ainda continuou por um bom tempo, até no início dos anos 2000, você tinha convidados internacionais, você ainda tinha um certo burburinho. As lojas só foram sumir de verdade, eu acho que na minha percepção, aos poucos, a partir de 2008 e 2012 já estava um cenário de quase terra arrasada, né? Primeiro porque as pessoas aprenderam que poderiam encomendar livros de fora, você tem uma competição entre, né, o que você pode pedir, o que você escolheu, e o vendedor que tem que ter a sagacidade de
saber o que ele vai comprar, que vai gerar um impulso de compra, ou que vai descobrir o que a pessoa está querendo, né? Essa competição acabou se tornando muito, 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 muito pesada, né? A ponto de que, naquela época, eram pessoas que... poxa, é um erro dizer que a Esther não era do RPG, ela abraçava e tinha todas aquelas pessoas como filhos, mas ela era uma profissional, ela trabalhava numa loja, ela entendia que tinha outros pontos de venda, então a maior parte das pessoas, por mais que eu acho que devia a exceção porque era feito por fãs, mas os lojistas que vendiam RPG, que tinham os pontos de venda nesse período dos anos 90, eles não eram... Mais uma vez, eu não vou dizer que a Esther não tinha alma do RPG, mas ela não pensava só no lado do RPG, pensava também no lado de tirar dinheiro, tirar sustento, tirar uma série de coisas. Hoje em dia, você tem um número muito maior de pessoas que têm lojas que são fãs, entendeu? Estão muito envolvidas, entendem que é um trabalho que, às vezes, a grana não vem da maneira como você imaginava que seria. Então, são duas relações distintas. O mercado surgiu no final dos anos 80, no início dos anos 90, teve um auge forte quase todos a última década do milênio passado, entrou numa descendente, apesar de ter vendido muito na época da terceira edição, 3.5, foi mais para 2008 que começou a cair. E aí você teve esse twist, né? Hoje em dia você tem muito mais lojas como a Game of Boards, são lugares que são multimídia em relação à jogatina, e aí também tem espaço para o RPG, mas são espaços que também são para o board game, para o card game. Então o mercado ele passou por essa flutuação, né? E os lives, eles começaram a diminuir quando? Como o Vampire tinha uma influência muito grande de modo geral, e ele sempre teve vinculado ao interesse no Rio, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, ele já estava bem ralo. Eu lembro que em 95, 96 a gente chegou a ter live com 100 jogadores, e aí mais pro final da 98, mais ou menos, quando acabou, eram 30, 25, né? Por quê? Porque gera confusão, gera problema, né? Acho que todo grande fenômeno social ele tem essa flutuação, né? E aí no momento da decadência, acho que acabou sendo uma porrada muito forte, porque era uma coisa feita muito por amor. Ninguém lucrava, ganhava dinheiro com isso. Então, quando deixa de ser divertido e não entra dinheiro, as pessoas largam rápido, né? Mas em São Paulo, o live continuou forte por muito tempo. O São Paulo é engraçado porque o carioca ele tem uma certa ilusão de que eu acho que o carioca alimenta mais a rixa que existe entre Rio e São Paulo do que São Paulo em si, porque em São Paulo eu sempre fui tão bem tratado, tão bem amparado, e na verdade porque tem uma multiplicidade de uma diversidade tão grande que, cara, você é mais um, estamos aí juntos, as pessoas que têm os mesmos interesses, diferente de ter uma coisa mais é triste falar de balneário, mas acaba sendo um pouco assim também, né? Eu amo o Rio e defendo, não mudo daqui, mas eu acho que em São Paulo, até porque você tem um volume muito maior de tudo, de número, de interesse, de mercado, de dinheiro, os lives ainda eram muito fortes nos anos 2000. Para você ter uma ideia, em 2001 ou 2002, eu cheguei a participar num live de São Paulo, em que eu acabei me tornando o príncipe. O que para mim sempre foi uma coisa de um susto muito grande, porque nunca um paulista ia ser príncipe da cidade do Rio de Janeiro num jogo feito por cariocas. Nunca. E lá eu tava me sentindo quase como um intruso da festa, né? Apesar de poxa, sabia que as pessoas gostavam de mim, pelo tanto eu também gostava das pessoas, fazia pelas pessoas, né? E vou contar um segredo interessante ali. Nessa época eu consegui desenvolver uma habilidade. O live ele usa Shakempo, né? Pedra, tesoura e papel. E com o tempo de jogando live desde 95, eu desenvolvi uma teoria que em 2002 eu já estava passando o rodo, que é o seguinte: sempre quando você está disputando pedra, tesoura, papel com alguém, você tem que decorar
com cada uma das pessoas como é que está a troca da escolha da pedra, tesoura, papel. Tá? Vou dar um exemplo. Sempre quando você vai jogar pedra, tesoura, papel com uma pessoa com que você nunca jogou antes, dificilmente uma pessoa coloca papel. Eu tenho a teoria de que existe um consciente coletivo a ideia de que papel é um material mais frágil do que a pedra, do que a tesoura. Mas eu tive uma confirmação empírica de que dificilmente as pessoas começavam com papel. Então eu sempre botava pedra. Né? E quando as pessoas entendiam que você tinha essa dinâmica, você, pelo olhar do comportamento, da forma como ela está nervosa, quanto mais nervosa, emotiva ela tiver, mais previsível ela acaba sendo. Então, se você está naquela primeiro teste, e lembra que no live você tem que fazer rápido, né? Porque às vezes você tem que fazer melhor de 3, né? Então, quando você está jogando e você ganhou e viu que a pessoa está desestruturada, ela tem uma tendência a sobrepujar aquilo que você colocou. Então, muitas das vezes eu ia pedra primeiro, com tesoura depois. E ficava pensando o que a outra pessoa já estava querendo, já lembrando com cada uma delas, entendeu? E eu conseguia, cara, sem medo, uns 2, 3 lives que eu quase não perdia os testes. Então, acho que parte também do fato de eu ter virado príncipe é porque todas as situações de teste eu acabava ganhando e me dava bem. Eu tenho uma lembrança clara que foi tão... A evolução foi tão assustadora que os mestres criaram uma situação do tipo, me levaram para uma realidade paralela dos Bastet, que é um mundo na qual eu caísse, eu estaria em desvantagem, pegou uma coisa de um outro RPG com uma mamata de rega para tentar me prender numa armadilha, mas tudo termina no Shakempo. Então, se o cara perdeu o teste do Shakempo, não adianta ele falar que está fazendo WXYZ, porque ele não conseguiu entrar o poder dele, né? E com 2 mestres diferentes, eu chegava ganhando várias vezes a disputa e no final eles meio que desistiram, assim, não dá, foda-se, entrega aí pra ele a cidade, porque o teste aqui, depois eu passo o rodo, né? Então, isso foi muito fantástico. O live conseguiu continuar por muito mais tempo em São Paulo, porque o mercado também se manteve volumoso. Eu acho que no Rio, se você teve uma popularização que aconteceu no meio dos anos 90, o número de jogadores caiu com certeza para perto da virada do milênio. E aí, de modo geral, todos os segmentos de RPG caíram. E o live, se não tiver muita gente, tem pouca, é interessante, acaba sumindo. Você falou que você viajou para fazer live. Você lembra alguns lugares? Como foi a experiência? Você fez amizade com as pessoas? Muita gente. Montes Claros, em Minas Gerais. Tinha diferença da forma de jogar? Como que é, assim? No início, sim. E até essa coisa do carioca, de ser malandro, de ser esperto e tudo, no começo foi muito positivo, porque as pessoas, elas queriam jogar, elas queriam fazer parte de alguma coisa. E não tinha alguém que chegasse, tomava iniciativa, chegasse à frente e vamos organizar tudo. E a gente teve essa postura. No evento internacional de RPG, eu não lembro mais se foi 96 ou se foi 96. Teve um grande encontro do One World by Night. E aí no Ibirapuera juntou um círculo de pessoas. Na verdade, as pessoas estavam ali, meio que aí, como é que vai ser? A gente sabe que tem um encontro, mas ninguém chegava e cantava pedra. E eu lembro que nessa época os diretores eram eu, o Alexandre Campos e o Daniel Braga. A gente até fez uma entrevista no Café com Dungeon sobre essa época. A gente chegou e falou assim, e aí, vamos chegar, vamos chamar a galera, vamos chamar o povo para fazer uma roda, vamos puxar esse bonde aí. E foi isso mesmo, a gente acabou juntando todo mundo, rapidamente que tinha interesse, se agregou. Então, especialmente nesses primeiros lives, existia uma diferença, mas como as pessoas já conversavam muito por e-mail e já trocavam muita ideia por telefone, em menos de um ano já tinha se criado um certo estilo uniforme em relação a todos os lugares, porque precisou de um contato acontecer primeiro, né? Mas foi muito legal ver que existia uma diferença e como é que aos poucos as pessoas foram ficando mais parecidas, né? E, bom, esse contato com outras cidades, eu lembro que eu era de uma cidade pequena, então uma vez eu fui conversar com um cara de São Paulo,
e que eu também organizava live, né, em Poços de Caldas. E aí o cara falou, não, pelo livro só pode ter um vampiro, porque tem tantos vampiros por cada milhares de um vampiro a cada 100 mil habitantes. A regra do livro é essa. Então eu falei, meu, tá, então eu não vou jogar, né? Galera, desculpa. E tinha um pouco dessa confusão, assim, com o pessoal de outra cidade ou não? Não. As pessoas, o que existia é uma certa hierarquia pelo tamanho da cidade. Tipo, São Paulo, Rio de Janeiro, com certeza pegavam uma fatia de personagens mais antigos e poderosos. Mas todo mundo tinha o seu, e a diferença também não era muito grande, né? Houve, sim, uma criação de círculos de panelinhas que acabavam meio que criando esse sentimento que reverberava de várias maneiras, inclusive dessa maneira de cortar de quem era cidade pequena, em função do que acontece em qualquer relação social mesmo, né? Mas o limite dos vampiros pela cidade, pelo menos os efetivos, os que agiam, esse teto funcionava pelo número de jogadores. Eu sou do Rio e trouxe 22 jogadores, porque a gente alugou um ônibus e veio todo mundo junto. Então eu tinha uma voz muito mais significativa do que os 4 amigos que vieram de Montes Claros. Ninguém ficava disputando com ninguém, mas era uma coisa que vinha com uma certa naturalidade. Mas acho que existia um interesse maior em juntar e agregar pessoas do que ficar ditando regra para estabelecer o limite, é assim ou assado. Não, a gente fala, com a gente é assim, funciona desse jeito, a gente pode arrumar um jeito de agregar, a sociedade é muito pequena, tudo bem, então vamos fazer que existe um fenômeno X naquela cidade em que a Camarilla permitiu que fossem criados mais vampiros em função de algo que o roteirista da cidade criou. Isso aí, o teto real mesmo era o número de pessoas que efetivamente iam jogar. Bom, e você acabou se afastando dos live actions, né? Como você falou que o Rio de Janeiro foi minguando. E você começou a Pessoal, é importante destacar uma coisa. Isso representa o segmento do qual eu tinha contato. Sempre vai aparecer uma pessoa que vai dizer, na minha época tinha um grupo de não sei aonde. Existiam outros grupos, outros lives esporádicos, eventuais. Os que eu só posso dizer são os que eram centrados nos eventos de RPG. Porque aí não tem caô. Quem está no evento, quem é do live, você já sabia quem era. Mas você tinha grupos menores que faziam outros lives que podem querer questionar o que eu estou dizendo. Só estou dizendo esse nível maciço das pessoas que acompanhavam pelos eventos. Tá. E aí você falou que quando você foi fazer o Crônicas de Avalon, né? Você comentou rapidamente, assim, mas eu queria, né, saber assim, de onde veio a inspiração, a decisão, procurar Conclave. Como foi todo esse processo? Assim? Você já conhecia o pessoal da Conclave ou não? Não conhecia. Não conhecia. Eu comentei, né? Eu li a trilogia do Arthur em 2002 e já com a ideia de poder escrever alguma coisa pelo selo D20, já estava martelando isso na minha cabeça. E chegou uma hora em que eu simplesmente resolvi começar a escrever. E eu lembro que quando eu fui ter o primeiro encontro com o pessoal da Conclave, são 2 irmãos, Marcelo e Cristiano. Hoje em dia a Conclave está trabalhando quase só com jogos de tabuleiro, né? Mas naquela época era só RPG. Eu já tinha material, eu tinha contato de ilustrador. Naquela época, a boa parte dos trabalhos acabaram sendo do Flávio, que era um ilustrador deles lá. Mas eu sabia fazer mapa, escudo, sabe, borda de página. Então eu consegui fazer um trabalho de apresentação do material que foi muito bem recebido. Na hora os caras disseram, não, queremos, vamos fazer sim, né? E foi maravilhoso, porque ali eu consegui já descarregar. Para mim foi uma conjunção importante também, porque eu estava na faculdade de comunicação e por acaso fazia uma matéria de comunicação comunitária, e aí a professora exigia como trabalho de final de período
que a turma publicasse uma revista. E com Corel Draw? Não, InDesign? Não, nem vou conseguir lembrar agora qual era o programa. Mas eu sei que eu fui o aluno que falou, não, eu quero aprender a editar. Então eu topo. Então eu aprendi a fazer a revista já pensando, o que eu estou aprendendo aqui, eu vou escrever um RPG. Então eu tive que passar por essa coisa de estar na faculdade, publicidade, ter uma matéria que me requisitou bater a cabeça. E falei, pô, estou aprendendo as coisas aqui, as coisas estão saindo. Eu já tinha uma perspectiva de poder até imprimir numa tiragem baixa, numa gráfica próxima. Então eu falei, vou escrever e depois eu vejo a editora. A editora acabou surgindo naturalmente porque eles lançaram Vikings, Guerreiros do Norte, que era uma coisa muito parecida com o que eu estava fazendo com Crônicas de Avalon. Então, como eles já estavam produzindo livros com a temática viking e tinham interesse em publicar mais coisa, quando eu cheguei com um cenário arturiano baseado no Bernard Cornwell, eles adoraram, né? E foi muito positivo. O livro fez um bom sucesso. Você pensou em procurar outra editora? Chegou a procurar outra editora ou foi direto neles? Não. Foi muito por eles. E também tinha muita questão de eu gostar do ilustrador do Vikings, o Flávio Ribeiro. E quando eles me assinalaram a possibilidade dele fazer a ilustração, né, para mim foi o que fechou. Eu lembro de ter procurado eles também muito, porque eu tinha um ilustrador comigo no projeto. Na verdade, é um amigo que, tanto no Crônicas de Avalon como no Crônicas RPG, meio que falou, vamos fazer esse projeto junto, eu vou fazer a ilustração, mas logo no começo desistiu. Tá. E aí, no caso da época da Conclave, eu consegui ter a referência do Flávio Ribeiro para fazer as ilustrações, assim como em 2015, eu tive a bênção de conhecer o Caio Monteiro, que hoje em dia faz ilustração de carta de Magic, fica leiloando ilustração original a $2.500. E ele estava saindo da propaganda, querendo cada vez mais trabalhar com RPG. E eu lembro que eu cheguei até no trabalho dele. Eu primeiro chamei os empregadores dele, né, a agência que ele trabalhava para fazer o projeto. Mas eles, como mexiam com coisa muito grande, né, o mercado publicitário carioca, por causa da Globo, ela sempre trabalha com níveis estratosféricos, né? Inclusive o Rio de Janeiro sempre foi problemático com gráfica por causa disso, porque os preços são irreais para o cenário nacional. Mas, então eu sempre tive essa questão da dependência de como eu não desenho, eu tenho que ter um ilustrador, né? O próprio projeto do Cordel tem um ilustrador novinho, ótimo, muito bom, chamado Felipe Tadashi, e que também... Eu sempre tenho que ter essa parceria com um ilustrador para poder fazer o material do jeito que eu quero, né? E como sempre foi com pessoas diferentes, eu fico muito feliz, porque cada trabalho tem uma cara diferente. O Avalon tem uma cara, o Crônicas tem outra, o Cordel vai ter outra completamente diferente. O Reinos do Norte originalmente era para meio que ser um cenário para o Crônicas, e hoje em dia já meio que já está mudando isso. Talvez seja um livro, tipo livro mesmo, tipo livro de leitura normal, né? Tipo A5, né? O módulo básico ou literatura mesmo? É tipo livro de literatura. O A5 brincar com a ideia de que é uma obra inspirada muito nas crônicas saxônicas do Bernard Cornwell e com outras coisas de literatura. Então eu estou pensando em transformar o livro em livro mesmo, muitas páginas, separar a parte das ilustrações para áreas mais pontuais, para deixar muito texto, para ter mais cara de literatura mesmo. Até porque o Reinos do Norte ele tem uma pesquisa histórica muito, muito pesada. Muito pesada. E aí, não sei, eu estou repensando. Eu peguei o Cordel para repensar como é que eu vou dar uma atualizada no projeto do Reinos do Norte. Bom, vamos, antes da gente entrar no Reinos do Norte, vamos falar um pouquinho, né? Você falou, veio o quarta edição, né? E que realmente muita gente, quem estava pensando, teve que repensar, porque... E você fica um tempo e aí você
produz o Crônicas, né? Que como você falou, é um livro bonito, né? Um livro muito bonito, muito bem feito, muito bem acabado. Como que foi esse processo? Você olhou e falou, não, agora eu vou fazer um sistema meu. O que te influenciou? Quais sistemas assim que você viu e falou, pô... Vamos lá. Com certeza a faísca que iniciou tudo foi o financiamento coletivo. Já tinham saído os outros projetos, mesmo que eu não tivesse acompanhado muito, mas eu falei, cara, eu posso juntar o útil ao agradável, eu posso juntar uma grana grande para fazer o livro do jeito que eu quero. Eu tenho o know-how, tenho a sabedoria de como fazer, eu queria muito saber se eu conseguiria mesmo, se eu poderia, porque até então é muito fácil, agora que o livro já existiu, dizer que foi de um jeito, mas na época era muito, pode não acontecer. O financiamento coletivo, ele teve uma diferença muito grande da entrega do livro, porque tinha um medo muito grande. Vai financiar, não vai financiar? Eu vou fazer um trabalho gigante, quando estiver quase acabando, vai flopar, né? Então, eu tenho que essencialmente dizer que foram os financiamentos coletivos que me fizeram começar a pensar nisso. Como influências dentro do RPG, não posso deixar de falar Guerra dos Tronos RPG, D&D Pathfinder e Vampiro Idade das Trevas, né? Se você olhar para o Crônicas, ele tem um DNA desses três sistemas dentro dele, né? Mas com a busca de diferenciais, né? Por exemplo, eu ainda um dia vou sentar e vou fazer não sei se um programa, uma matéria sobre árvore genealógica do RPG. Se você tranquilamente você pode fazer um tronco começando com AD&D, aí abre de sistema de dados estranhos, e tem um galho que são de pilhas de dados, né? Então eu em relação a jogos que usam dados, eu sempre fiz uma distinção básica entre dados diferentes e pilhas de dados. Por quê? Os jogos de dados diferentes, eles são muito bons para efeitos imediatos. Vou rolar um D20 para saber se eu acertei ou não. Consegui ou não consegui, né? Uma coisa muito A ou B, muito binária. E na pilha de dados, eu senti uma capacidade de poder trabalhar num degradê que me vinha mais facilmente. Óbvio, você pode fazer um degradê usando um D20. Eu posso definir que a cada 3 de distância do número base que você tirou vai dar um sucesso. Mas acho que sempre teve um pensamento muito grande de ser uma coisa rápida. Jogou, saiu, viu o resultado e o jogo continua, né? E o Guerra dos Tronos, apesar de ser maravilhoso, ele tem uma regra que também é do Legend of Five Rings e que para mim causa um certo problema, que eu acho que ele dá uma lerdada de alguns microsegundos a cada teste, que é o conceito de você rolar alguns dados e só segurar alguns valores, né? O keep. Tem muito isso. 4K2. Jogue 4 dados e escolha os 2 melhores resultados. E esses jogos tinham muito isso. Você olha, então eu tenho que tirar aqui, ver isso, somar. Então esse tempinho me incomodava muito grande. Me incomodava muito. Então eu falei, eu vou trabalhar com uma pilha de dados menor, com um negativo que é muito simples, é menos um sucesso, menos 2 sucessos. E aí é muito na hora, jogou, eu já sei se eu conseguir, se eu não conseguir, a gradação, se tirou um 6 eu jogo de novo, porque essa ideia do 6 explodir, o Shadowrun já tinha isso, né, mesmo que só com Edge. Mas eu tenho da época do MERP do Rollmaster, que é tirar 96 ou mais e você rolar de novo. Então essa coisa de ter essa ideia do crescendo, eu queria jogar para o meu sistema, né? Então, essas ideias básicas, essas noções de conceitos de RPG, eu já sabia exatamente o que eu queria. Por exemplo, me incomoda muito como você gasta tempo montando o equipamento do seu personagem. E aí, às vezes, tem que ficar fazendo a conta de quanto custou cada coisa e o peso dela, o quanto que isso cansa, qual o modificador desse cansaço. Eu sempre gostei mais da linha do storytelling nesse sentido de que, cara, se isso é um item que você geralmente pode comprar pelo seu nível de riqueza, você tem, senão você não tem, acabou, né? Então foi bem pontual. O que eu tinha de diferente de verdade para trazer com Crônicas, que também escrever um livro não é só
fazer um retalho, uma composição de design. Você tem que trazer uma coisa que seja sua, né? São dois elementos. Um que é o verdadeiramente original, que é o conceito da ficha de crônica. É você entender que o seu jogo, ele na verdade vai se tratar sobre um universo de X sessões e não uma promessa de uma saga sem fim, que geralmente cria a frustração que levava à acusação que eu tomava lá atrás de não terminar minhas aventuras. Né? Então eu entendi, olha, no jogo não adianta você ter um macro maravilhoso se você só vai viver o universo micro durante 10 sessões. Então trabalha só nesse micro, que é sobre o que você vai jogar, e você não vai perder tempo, né? Acho que cada vez mais o RPG hoje em dia, ele está amadurecendo no sentido de diminuir o tempo de preparação para o mestre, prep time. Né? Antigamente você sentava, fazia mapa, fazia não sei o quê. Hoje, cada vez mais, você já está entendendo que você pode improvisar mais. Isso também vem muito com a experiência, né? E está associado ao segundo elemento que eu também trago como diferencial do Crônicas, que é o dado do destino. Eu não posso dizer que ele é 100% original, porque o Innomine já tinha um dado de destino, mas era um dado que ficava dentro do rolamento, e aí ele fazia uma coisa em função a um teste específico. O teste de destino que eu pedi é o seguinte, é uma situação de narrativa. O grupo está acampado e o Ranger fala, eu vou sair para caçar. Aí o mestre fala, tudo bem, rola um teste de destino para primeiro entender, não é o teste de se você caçou bem ou não, mas para você entender qual é a sorte que ele vai dar quando ele deu essa saidinha. Né? E aí tem sempre várias histórias muito engraçadas. Nessa mesma brincadeira do Ranger que sai para caçar. Eu lembro de um elogio do Crônicas, acho que no Facebook, que era um mestre assim, cara, o Ranger foi sair para caçar, eu pedi um teste de destino, ele tirou 1 no dado, acabou encontrando com um urso, quase morreu. Nunca nos divertimos muito, foi sensacional, agradecendo. Por que isso é importante? Não só pelo aspecto de isso instiga o mestre a improvisar mais, a ser menos escravo do que ele mesmo planejou, e ao mesmo tempo tira das costas do mestre a culpa de aparecer um monstro forte demais. Se num jogo, especialmente um OSR desse da vida, que o grupo tem um nível de poder X, aí na dungeon encontra um monstro que é muito mais forte, que em teoria era para eles fugirem ou tentarem dar a volta, se isso não foi combinado direito antes com o jogador, que tá achando que tá jogando um hack slash, ele vai para cima do monstro e vai morrer. E por essa falta de comunicação, ele culpava o mestre. O mestre que botou, ele quer me sacanear. Então o dado de destino, ele aliviava muito nesse sentido. Os meus jogadores eram muito paranoicos, achavam que eu estava jogando contra. O que é muito comum também, né? Mas a partir do momento que eu passei a pedir para eles jogarem o teste de destino, e isso passou a acarretar mais a história, né? Porque eu também abracei tudo que saiu no dado. Se tirou 1, se deu muito mal, mas se de repente sai um 6, e aí acaba acontecendo um desdobramento naquela saída do Ranger que vai além do que eu imaginaria normalmente, porque eu estou tendo que obedecer o que está ali, né? Então esses dois elementos principais são os que eu queria trazer para frente, para mostrar no que o Crônicas é diferente. A regra de teste de destino, inclusive, eu uso até hoje, né? Mas junto com isso eu precisava de uma estrutura, de um chassi que eu criei a partir de uma mistura desses 3 RPGs. Eu tenho que botar o Shadowrun um pouco também, já que a gente está falando de estourar a pilha de dados, né? Mas tem isso. Isso surgiu muito também por eu ter um cabedal de informação de 20 anos de RPG na época, que aí eu já sabia de onde tirar o quê, como fazer, isso acabou sendo fluido. E você fez o financiamento, né? E me fala como que o financiamento foi publicado pela New Order, né? Porque você fez o financiamento, mas não pela New Order, né? Exatamente, foi pela Conclave. A Conclave, ela já estava começando a mudar a atenção deles em relação ao foco, né? De deixar de trabalhar com RPG para trabalhar com tabuleiro. E eu estava me aproximando muito com o Manjuba e o Anésio, porque na mesma época eles também estavam lançando o Yggdrasil. Eles lançaram o financiamento logo depois do Crônicas. Antes mesmo do Crônicas sair, a gente já tinha juntado um povo que sabia do que ia acontecer, e aí, para evitar de ficar meio que se fagocitando,
a gente fez um cronograma, né? O Crônicas ainda saiu junto com a primeira edição em português do Chamado de Cthulhu, da Terra Incógnita. Mas o Yggdrasil, por organização, já saiu, já começou um tempo depois do Crônicas. Então, foi um sinal de entendimento muito grande com o Anésio e o Manjuba, né? E dado o atraso na produção do Crônicas, que era uma coisa inevitável, como o pessoal da Conclave estava dando atenção para o outro projeto, acabou sendo uma tendência natural a gente entender, olha, cara, vocês estão seguindo por esse caminho, tem essa galera, né? O pessoal da Conclave é daqui do Rio, de São Gonçalo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com eles, a gente avisa todo mundo, vocês não têm mais esse compromisso com o seu público, com o que quer que seja, né? E eu faço o projeto junto com a New Order, já pensando nessa ideia já conversando muito com eles, de entender, cara, a gente tem que trazer edições nacionais dos melhores RPGs, porque o público brasileiro ele é muito carente desses títulos, tem muita gente que não joga porque não sabe inglês, apesar do RPG ser a razão de 99% dos jogadores de RPG terem aprendido inglês, né? Mas tinha gente que tinha essa limitação, isso tinha que ser entendido e ter esse foco. Então foi totalmente uma questão de afinidade mesmo, né? Envolveu um pouco o atraso do Crônicas, que no final das contas criou um distanciamento com a Conclave. Mas como eu sabia que esse tempo a mais estava sendo usado, porque o Caio estava trabalhando só no Crônicas, o resultado desse atraso ele é visível no livro, né? Todo mundo que folheia, que olha, vê que acho que mesmo para um livro gringo, a quantidade de ilustrações boas, né, é grande. Outra característica que eu sempre carrego comigo é o seguinte: o bom RPG ele tem dois tipos de ilustração. Ele tem ilustração que enche o olho e ele tem uma ilustração de composição de página. Que antigamente era uma espadinha, uma bola de cristal, uma cenazinha pequena, né, uma coisa que geralmente ocupava só uma coluna da página. Então, na época já do Crônicas, eu pensei, tá, além dessas ilustrações iradas do Caio, eu vou fazer uma composição que eu preciso criar um meio de fazer em que eu não dependa do ilustrador. Porque trabalhar com o ilustrador é sempre problemático, porque você tem que estar muito fechado com o cara para o cara estar com você até o final. E eu sabia que estava fechado com o Caio, só que eu sabia que os outros ilustradores queriam participar, eles não poderiam participar da mesma maneira, eu ia ter que trocar de uma hora para outra. Então eu tinha que estabelecer um tipo de traço que fosse facilmente absorvido por qualquer um que faça ilustração. E aí me veio a ideia de criar os vitrais, que nada mais é do que você pegar uma composição anterior de imagens, mandar para o ilustrador como referência, e aí o ilustrador vai montar uma arte só em linhas, como se fosse um vitral mesmo, uma ultra simplificação, mas que a gente joga uma paleta de cores bonita para poder encher os olhos. Então você tem muita ilustração no Crônicas, muito por isso, porque tem as ilustrações grandes, mas também tem as ilustrações de composição. Entendeu? Isso é uma coisa que até hoje, na verdade, as pessoas meio que largaram esse jeito de fazer, né? Que também é muito interessante de se colocar, porque eu tô deixando de pensar desse caminho. Por quê? Porque se eu fosse fazer o Reinos do Norte igual ao Crônicas, talvez esse sim fosse o último livro que eu ia fazer. Pelo estresse, pelo problema, pela pandemia, por uma série de dificuldades, entendeu? E hoje em dia as pessoas estão entendendo que o RPG, pelo menos o RPG antigo, ele era uma amálgama de enciclopédia com manual de regra. E hoje, cada vez mais, a gente entende que o jogo pode ser só um manual de regra, que a parte de enciclopédia, primeiro vai dar um volume, um peso muito grande para o material, e ao mesmo tempo criar uma cobrança, criar um dever de casa, para pelo menos o mestre ter lido aquilo. E se der sorte, os jogadores vão prestar atenção no que ele contar do que ele leu. Hoje em dia, com essa política de fugir do tempo de preparação, do low prep ou no prep, você entende que se você criar uma composição de tabelas, você pode criar uma história do nada naquela primeira sessão e ela vai
vão surgir elementos que você não conseguiria tirar da cartola naquela hora, porque alguém sentou a bunda antes e fez cada uma daquelas ideias na tabela. Então você tem, na verdade, um trabalho pesado que foi feito por um outro cara grande antes, que na hora do mestre comum, né, resolve rápido. Por que eu estou falando isso? Porque essa tendência começou com o SR, mas que domina o mercado indie de fazer livros simples na política do it yourself, ela ajudou a ter essa ideia, essa quebra de que um RPG ele não precisa ser um tomo de 400, 300, 400 páginas, ele pode ser um livro de 64, ele pode ser uma coisa enxuta, que tenha quase só regra e tabela e quase nada de cenário, porque aí vamos a um outro ponto que tem a ver com essa evolução, e mais uma vez, é a minha percepção, né? Antes, as coisas eram muito estagnadas, eram muito presas, né? O D&D, ele realmente era muito aberto antes do fenômeno do Dragonlance, né? Do Trace Hickman e da Margaret Weis, que começaram a dar uma linha, uma cara para as aventuras de RPG do D&D, mais de romance, menos um jogo de explorar catacumbas e mais uma série de aventuras sobre um grupo de heróis que enfrentam o grande mal do mundo. Isso, por um lado, foi muito grande, porque colou com a literatura, que sempre foi um chamariz de jogadores de RPG, mas criou essa noção de que, às vezes, um livro RPG tem que ser essa coisa grande, ambiciosa. E, se a gente parar para ver o mercado agora, a gente tem uma multiplicidade de títulos tão grandes que, se todos eles fossem calhamaços de 400 páginas, não ia dar. Então, eu estou criando uma mudança de paradigma da minha parte com a ideia do Cordel RPG, o que é meio que até atravessou o projeto do Reinos do Norte, mas isso aí para mim não é problema não, porque eu já sei que eu termino. A questão toda é repensar o mercado, fazer uma coisa que seja mais que o público atual entenda, absorva, sacou? E isso funciona muito, muito, assim. A ideia de que você vai tirar a quantidade de dever de casa do mestre de alguns jogadores, ajuda ao jogo ter uma narrativa emergente, uma narrativa fluida, né? Eu acho que o mestre, antigamente, ele dava mais valor ao que ele tinha sentado e anotado no caderno dele do que uma ideia muito legal que um jogador trouxe e que ele poderia ter dado corda naquilo e surgido uma história que os jogadores têm muito mais imersão, uma vez que eles fazem parte da criação. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Que o Crônicas, ele é um livro realmente muito bonito, né? É um livro, eu tô falando, não é quem escreveu que está falando, é quem, né? É tanto que na escola na qual eu dou aula, tem na biblioteca tem um Crônicas, né? Tem um, e aí a pergunta que eu faço, o seu primeiro livro foi o Crônicas de Avalon, né? Foi a série. Como foi pegar aquele livro, né? Publiquei, sou um autor. Qual é esse sentimento? E esse sentimento, ele foi igual no Crônicas, que é um livro, é um projeto mais audacioso, ou não? Ou foi a mesma, ou foi um pouco menor, que já não era o primeiro? Não, eu acredito que, acho até, posso afirmar de forma mais ampla, que quanto mais ambicioso o projeto e quanto mais você trabalhou nele, maior vai ser a satisfação posterior que você vai ter. Mas qualquer produção sua que vá para o mercado é um filhote seu. Você vai ficar lambendo a cria, você vai ficar lá procurando seu livro na estante da livraria, você vai ficar lendo e relendo o livro que você escreveu 1000 vezes. Eu acho que os livros são muito como os filhos, como filhos, entendeu? Eventualmente vai ter um que você gosta mais, um que você gosta menos, e as histórias são muito diferentes, às vezes um gosto comum aproxima mais desse ou daquele, às vezes você está muito tempo com um, pouco tempo com o outro, mas você tem essa questão de que existe um amor incondicional a todos, mas que quanto mais a sua história se mistura de um ou outro, você acaba se envolvendo mais com ele. E
Como que foi o Crônicas? Ele tem um cenário publicado que não foi escrito por você, né? Que é o Beauregard. O Beauregard, gente, a história do Jefferson é muito legal, do Jefferson e do Rafael Cruz. O Beauregard, ele já existia antes do Crônicas. O Jefferson é um cara que sempre teve no cenário, sempre, né? Desde a época do selo D20, ele sempre gostava, queria participar de muita coisa. E eu conheci ele de maneira muito engraçada. Eu conheci ele porque ele tinha publicado no site dele as regras de combate em massa do Crônicas de Avalon. Inteira, assim, tipo uma página inteira do livro, assim, pá, na internet. E aí meu primeiro contato com ele foi pra... E aí, como é que eu vou lidar com isso, né? Mas eu entendi que era um cara que era igual a mim, ele gostava muito, ele queria muito que mais pessoas conhecessem. Aquilo ali era uma vontade de espalhar a palavra e não de ter um mérito por ter produzido alguma coisa. Então, logo que eu falei com ele, eu falei, cara, pô, muito legal esse interesse e tudo. Pô, eu queria só te pedir pra você tirar, porque eu acho que afeta, né? Tem gente que talvez não vá comprar porque já tem ali, ou isso pode incentivar outras pessoas a fazerem isso também. Mas não entenda que eu tô chateado, tô puto com você, não. Eu tô pedindo para tirar e vamos continuar a conversa e é isso aí. E ele também é um criador como eu, ele também tem o mesmo bichinho lá mordendo ele sempre para produzir coisa. E quando o Crônicas saiu, ele entendeu que, cara, isso aí mata o pedaço da necessidade de criar regras que eu queria para o Beauregard. O Beauregard é um RPG sensacional e, inclusive, tem uma sobrevida maior até do que o Crônicas hoje, porque ele tem um cenário muito bem estruturado, personagens, lugares, paradigmas, né, uma pegada muito, muito forte. Mas isso aconteceu por quê? Porque ele aproveitou, ó, usa aí o chassi do Crônicas e manda ver. Eu sempre apoiei, sempre, sabe, sempre entendi que se alguém comprar um Crônicas, depois ele vai comprar um Beauregard, depois ele vai comprar um Crônicas. Então, eu autorizei direto ele usar a licença, nem cobrei nada. Inclusive, faço isso com pessoas que têm essa iniciativa. Tem o Leandro, o dono da... Ai, gente, que vergonha, agora eu esqueci. Esse site que vende livro, que nem o Drive-Thru RPG, só que é nacional. Dungeonist. O Leandro, da Dungeonist, ele tem um projeto chamado Aurínia, que é um cenário que ele quer usar o Crônicas. Eu já falei para ele que, cara, fica tranquilo, pode usar, entendeu? Porque eu acho que quem trabalha no mercado que tem a ver com muita gente que produz, é muito parecido com podcast. Um podcast nunca vai ser verdadeiramente um rival do outro, porque tem muito espaço para crescer. Então, se você está ajudando o outro, mesmo que esteja cedendo parte da sua propriedade intelectual, você não está fomentando uma disputa, você não está dando mole, você, na verdade, está ajudando a todo mundo crescer. Né? Pelo menos essa foi a posição que eu sempre tive, né? E foi ótimo, pô, ver um RPG que eu não trabalhei, pô, lindo daquele jeito, sacou? Ver lá o selo do Crônicas, entender e ver que as pessoas também estavam jogando, né? Pô, é uma realização, é a certeza de que o seu trabalho se desdobra e continua independente de você, que é o que todo autor de RPG quer, né? Sim, sim. E me fala uma coisa, outra coisa. Quando você fala, você publicou Crônicas, veio o Beauregard, e você falou do Reinos do Norte, como que o bichinho te picou para falar, vou escrever sobre isso? Porque você já tinha publicado Crônicas, você já tinha um... Em que momento que vira a chavinha, assim, fala assim, acho que eu preciso começar a escrever? A sensação de vazio depois que o último projeto acaba. Você perder um pedaço da sua vida. Aquilo que mais te dava prazer para fazer, você não tem mais que fazer. Isso é muito difícil para qualquer escritor. Eu duvido que tenha um escritor que faça dizer, eu terminei esse livro e fiquei tranquilo. Cara, a não ser que ele esteja já empolgado, já engatado num outro projeto. Mas qualquer autor que tenha terminado um livro e não tenha imediatamente começado um outro, sente um vazio existencial que só resolve quando você produz mais alguma coisa. Bom,
Eu tava com o microfone mutado, porque Não. eu moro perto do aeroporto, então passa avião, às vezes Tem não que dá, dar né? Não, tranquilo. E aí, como é que foi, assim, a escolha do tema? Você escolheu o tema, falar, Vamos lá. eu quero isso... Quando eu vi o Beauregard já em produção, eu falei, cara, eu preciso também fazer um cenário logo, né? E eu sempre gostei muito de ficção histórica. Como eu já senti que eu tinha esvaziado o tema arturiano e gostava do tema Vikings, muito influenciado, não só pela série Vikings, mas como as crônicas saxônicas do Cornwell, eu falei, não, eu quero dar o meu olhar sobre isso, né? Fazer um RPG bem... Porque o cenário escandinavo, ele é muito bom, porque ele permite muita doideira de fantasia, mas ele pode, ao mesmo tempo, ser extremamente pé no chão, porque foi aquele povo rudimentar da história daquele período que criou essa mitologia inteira, né? Acho que o Reinos do Norte ele vem muito de uma busca minha de buscar a essência, a origem do RPG, né? Quando você busca a origem do RPG, muita gente encontra o Tolkien. E aí, quando vê o trabalho do Tolkien, entende que o Tolkien deu um olhar do jeito dele sobre mitologia escandinava, quando, na verdade, existem muitas coisas que são fantásticas da mitologia escandinava original que os jogadores de RPG não conhecem, não sabem. Ou, pelo menos, eu só descobri quando comecei a fazer a pesquisa. Eu vou te dar um exemplo. Existe uma história do Thor, a única história do Thor que ele é inteligente, que ele é esperto, né? Ele tá lá em Trudvang, que é o domínio dele, e aí surge um anão que fala, eu gosto muito da sua filha, Thor, eu quero casar com ela. E traje, né? Um anão. O anão do Tolkien, do escandinavo, ele é diferente do Tolkien. Primeiro porque ele não é aquela criatura nobre, né? Eles são seres que vieram dos vermes que saíram da barriga do primeiro gigante, né? O anão e o troll, eles são equivalentes, sendo que o anão é o cara que tentou copiar o humano e ficou pequeno demais, e o troll é o cara que esticou e ficou comprido demais. Mas para você ver, o anão, quando entra na luz do sol, vira pedra também, igual o troll na mitologia escandinava. Então o Thor já não estava recebendo muito bem aquele anão afobado, arrogante, que estava querendo casar com a filha dele. Mas ele não é rude, ele não é violento. Ele fala, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma disputa de charadas. Quem ganhar a charada, a disputa, se você ganhar, você fica com a minha filha, se você perder, você esquece dela. E aí eles ficam nessa disputa de charada até que amanhece e o anão vira pedra e o Thor vira, haha, otário. Né? Quem leu o Tolkien, na hora lembra da disputa de charadas do Bilbo com o Gollum e da cena do Gandalf enganando os trolls para virarem pedra. O Tolkien pegou essa mesma história, quebrou e jogou em dois momentos diferentes da versão dele, da mitologia dele. Então, existem trocentas outras itens, lugares, personagens fantásticos que eu queria colocar. Só que eu batia muito na disputa do problema do, e aí, vai ser fictício ou vai ser ficção histórica ou vai ser fantasia? E aí eu consegui achar um diferencial. Na verdade, a vontade de começar a escrever o Reinos do Norte vem por a ideia dessa regra, né? Assim como o Crônicas tinha a ficha de crônica e o teste de destino, e o Beauregard, por exemplo, tem a corrupção e a insanidade, para o Reinos do Norte eu criei a noção do delírio. O delírio são projeções do inconsciente que uma pessoa pode ter e que ela acaba confundindo com a realidade, que pode acontecer por uma série de razões. Intoxicação, sonho, doença, existe, né, maluquice, existe uma lista, eu criei um capítulo inteiro de regras de delírios, na qual os desdobramentos dessa projeção das pessoas vira realidade. E aí surgiu o conceito do amuleto. O amuleto é um objeto qualquer, que só serve para marcar, que para o Reinos do Norte a gente usa um martelo de Thor. E aí é o seguinte, enquanto o martelo está na frente do narrador, tudo que ele está contando, os jogadores vão entender que é o que os personagens dele estão experimentando.
Mas se em algum momento da história eu tirar o amuleto e colocar ele em cima de uma ficha ou na frente de um jogador, eu estou dizendo que a partir de agora o que o narrador está contando é um delírio daquele personagem. E o jogo continua como o delírio daquele personagem. Então eu pude fazer um jogo que é pé no chão, é histórico, quando o amuleto está comigo, mas quando eu coloco o amuleto na frente de um outro jogador, eu posso viajar na batatinha, porque eu vou estar tratando desse delírio do personagem. Depois eu pego o amuleto de volta e aí eu conto para os jogadores o que estava acontecendo enquanto o personagem estava delirando. Então essa estrutura de regra é a gênese do Reinos do Norte. Mas a ideia é usar o básico do Crônicas. O sistema. Na verdade, é um sistema simplificado do Crônicas. Eu cada vez mais... no Crônicas eu queria testar a modularidade. Poder separar. O Crônicas ele pode ser simples e pode ser complexo. Depende do tanto que você resolveu usar. Com o tempo, hoje em dia, eu descobri que o complexo são poucas pessoas que jogam. Não estou dizendo que é uma coisa que deva ser esquecida, mas o mercado tende a ter repulsa por coisas que são complicadas demais. Então eu estou seguindo por um caminho. Na verdade, o Cordel RPG, que também usa uma versão simplificada do Crônicas, ele herdou 4 anos de trabalho de aparação do Reinos do Norte, que vai começar primeiro no Cordel, mas que foi criado para o Reinos do Norte. Então, existe toda uma simplificação, mas que mantém a estrutura básica do sistema. Tá. O Reinos do Norte, você falou que você está trabalhando 4 anos nele já? Mais ou menos? 3, 4 anos, E em que momento que você pensou, bom, eu vou deixar ele de lado, vou deixar ele respirar e agora eu vou pro Foi dezembro desse ano, exatamente. Acho que dia 7 de dezembro. Foi, então, por quê? 3 meses, né? Isso. Por quê? Eu estava muito preocupado com o problema do Cordel, porque por causa da pandemia, imagina, se é todo mundo doido, já é complicado. Imagina um artista criar uma obra elaborada, entendeu? Sendo que o Caio, que também está nesse projeto, não sei, foi muito difícil. Trabalhar com o ilustrador, com o designer, trabalhar com a equipe de maneira geral, lembrando que não é atividade primária de ninguém, é uma atividade secundária que as pessoas fazem porque gostam, são pagos, mas não é o que alimenta ninguém, né? Então eu estava muito travado, assim, cara, porra, eu não estou conseguindo andar do jeito que eu queria, porque tá andando devagar daquela maneira. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um projeto de 6 meses, que aí não vai dar tempo das pessoas que estão atrasando reclamarem, vão poder me alcançar, e aí eu também não sofro por isso, eu não fico com esse... Não vou ser o cara chato, ficar, caralho, tá atrasando, vai fazer, sabe? Se não for prazeroso, não vale a pena. Então eu tive um insight, cara, e se eu fizesse um RPG em formato de cordel, que fosse pequenininho, que fosse, na verdade, tudo o contrário da ideia ambiciosa do Reinos do Norte, em prol de uma coisa mais prática e voltada ao mercado. Aí eu falei, porra, ótimo, a influência já é tão grande que eu já estou repensando como eu vou apresentar o sistema no Reinos do Norte. Porque eu consegui, graças à ideia do Cordel, dar uma simplificada e deixar ele tão enxuto, tão parecido com aquele livro gigante que é o Crônicas, com um volume de regras tão pequeno, que é esse o caminho que eu quero seguir. Se dá para fazer um RPG pequeno, simples, maneiro, em 6 meses, por que eu não posso então agora fazer um RPG a cada semestre? Não que eu vou ficar preso a essa ideia, tem que escrever, senão perde a qualidade. Mas a questão é, na praticidade e na esquematização do projeto, pelo planejamento, se ninguém atrasar. Outra vantagem que o Cordel tem. Eu tenho um ilustrador que está sempre comigo, que está... Como o Cordel ele sempre trabalha com simplificações, é fácil, eu peço isso, daqui a pouco já chega de volta, entendeu? Eu já estou com a arte toda do material básico, estou com a arte toda do Cordel do Reino do Sol Encantado, que é o nome do RPG. E diga. Bom, o caso,
tanto o Reino do Norte quanto o Cordel, você já pensa em alguma editora ou não? Olha, a tendência natural, a princípio, ser pela New Order, mas eu prefiro sempre pensar na produção do livro para pensar depois na editora. Até porque a experiência que eu tive no Crônicas me mostrou que às vezes eu tô achando que vai ser com uma, mas hoje em dia eu tenho a tranquilidade de saber que alguma editora vai querer, sabe? Então eu prefiro muito mais me preocupar em saber que o livro vai ser produzido e vai existir do que os parâmetros. Óbvio que quando eu sair o financiamento coletivo eu já vou estar fechado com uma editora. Mas por enquanto eu prefiro deixar. Como está em negociação, a gente ainda. São muitos parâmetros. O Cordel ele tem uma outra coisa ambiciosa, que é essa ideia do livros em A6. Isso acho que eu tenho aqui. Não está aqui perto, pelo menos, para mostrar. O A6 é um livro muito pequenininho. Ele é muito prático, porque se tiver 6 numa mesa de jogo, sempre vai ter um jogador folheando. Por serem 32 páginas e com uma letra grande, eu vou ter um índice, o meu bounce vai ser cada vez menor, né? Eu vou acreditar que mais pessoas realmente leram tudo aquilo. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu preciso de um cara de um formato que um cara que quer ter um livro de botar só na estante. Então eu já estou com esse pensamento já de fazer o Cordel em 6 livrinhos, mas também ter uma versão A5, e no financiamento coletivo a pessoa vai escolher se vai querer comprar um, vai comprar o outro, ou vai querer comprar os dois. E isso explodiu minha cabeça de uma série de formas, tanto na simplicidade. Eu não preciso escrever tanto quanto eu precisava, eu posso criar um material que é muito rico, muito criativo, que, sabe, o grupo de teste do Cordel é fantástico, é de gente que tem família de lá. Eu também tenho família de lá, eu também tenho um vínculo, mas não é tão forte quanto dessas pessoas. Eu vejo a paixão delas quando elas jogam, né, em especial a Arusha, lá de Fortaleza, né, para jogar, quem digitar no YouTube e colocar Café Cordel, provavelmente vai olhar um jogo que a gente fez de teste no Café com Dungeon. E a Arusha foi lá de chapéu de cangaceiro e tudo, sabe? Uma paixão pelo tema, e o fato de que está finalmente trabalhando temas brasileiros, finalmente não, porque você tem o desafio, você tem o ABEA, mas de uma forma original trabalhar valores nacionais que geralmente são deixados de lado. Cara, é uma explosão na cabeça de oportunidade, de interesse, de novidade, que era uma coisa que eu estava precisando. E por que o tema Cordel? De onde que veio? Você estava nos nórdicos, aí você pede um tempo, e aí, bom, você, geograficamente falando, ainda vai para o norte, mas é o norte mais próximo, né? É o norte próximo, não o extremo norte. Ainda são saqueadores, né? O tema saqueadores está presente. Não, vamos lá. Eu, já no desenvolvimento do Reino do Norte, eu juntei um grupo de teste só de criadores de RPG, com o Diogo Nogueira, poxa, um dos autores mais prolíficos, né, de RPG atualmente, o Igor Moreno, que também tem muita publicação legal, o Rincon, do Desafio de Bandeirante, lá das antigas, o Alex Silva, que tem o projeto do Macket, que também é sensacional, e aí a gente fez um jogo de criadores de conteúdo de RPG. Então, cada encontro eram 2 sessões com um mestre e depois trocava. Então, eu mestrei Reinos do Norte, depois o Rincon mestrou o Desafio, o Diogo Nogueira mestrou o Darker Secrets, o Igor Moreno mestrou o Space Dragon, e dentro desse paradigma eu estava muito contaminado com a ideia de RPG nacional, porque todos nós estávamos fazendo na cabeça do Rincon de ajudar ele a refazer o Desafio de Bandeirantes. E isso ficou muito na minha cabeça. Cara, o tema nacional é importante, nego não tem, tinha muito que fazer alguma coisa a respeito. Eu sempre fui apaixonado pelo Auto da Compadecida. E numa das conversas com o Dan Ramos, que é um ilustrador nacional muito bom e que tem trabalhos no Reino do Norte também, ele é de João Pessoa. A gente brincava muito com isso. E antes mesmo da ideia do Cordel, a gente fez uma brincadeira de como seria adaptar os atributos do D&D para um cenário
do cangaço, do Nordeste. Então, força virou peleja, destreza virou ligeireza, constituição virou parrudice, inteligência virou estudo, sabedoria virou esperteza e carisma virou valentia. E aí, quando a gente brincou e escolheu esses atributos, eu falei, cara, isso é muito bom. Pô, faz um teste de peleja, faz um teste de esperteza, né? Então, nesse caso, essa foi a semente, né? Mas isso tem 1 ano, 2 anos já. Eu nem pensava ainda na ideia do cordel. Eu tinha ideia de como seria legal, pô, como é simples fazer um RPG de cordel, olha como é cordel maneiro. Eu viajei para Caruaru há 2 anos atrás, então tive um mergulho muito forte nessa cultura. Tenho gente da família que é de lá, então sempre teve um interesse, né? Tem 2 livros sensacionais, um sobre o Grande Sertão Veredas e outro sobre quadrinhos, né? Do Grande Sertão Veredas e dos Sertões, do Euclides da Cunha. Uns quadrinhos, sabe? Você tá vendo que tem gente produzindo sobre isso. Cara, por que não tem? Por que não saiu ainda um RPG de cangaço, né? Na verdade existem autores independentes que produziram e depois acabaram descobrindo que tem Cangaço Sombrio, tinham outros projetos, Cangaceiros e Calangos, alguma coisa assim. As pessoas já tinham tido essa ideia, mas eu nunca vi andar muito longe, ou pelo menos esses projetos não tinham chegado até mim, né? E aí eu estava exatamente nessa encruzilhada. Preciso continuar escrevendo um projeto muito ambicioso, mas já tem que dar um tempo para poder as pessoas me alcançarem. E, cara, cordel é tão maneiro porque é pequenininho, simples de fazer. Por que enquanto eu não paro para esperar os outros, eu faço isso aqui? Pum, fechou. Eu só fiquei travado numa coisa. Eu não tenho experiência de literatura de cordel. Quer queira ou quer não, existe um processo de métricas, ele tem uma poesia própria, e eu tive que dar uma estudada em relação a isso, né? Que tem a sextilha, você tem a décima, né? E aí, quando eu comecei a montar uma página de cordel para ver como seria, eu falei, cara, não, eu quero fazer versos de 8 estrofes. Seriam octilhas. Tá, então eu tô saindo da métrica da poesia do cordel. Então eu tenho que abraçar uma outra coisa que seja genuinamente nordestina para não ficar muito fora de contexto. E aí, por que foi lá em dezembro e por que também faz parte do estalo que teve na minha cabeça? Durante a divulgação do jogo Assassin's Creed Valhalla, a Ubisoft Brasil contratou 2 cantadores de repente para fazer uma disputa de repente sobre o Eivor, que é o personagem do Valhalla. E aí, quando eu vi aquela coisa pela primeira vez, eu falei, caraca, é isso. Eu vou pegar a poesia do repente, que é mais livre, é mais aberta, e vou fazer na poesia do repente esse RPG. Tudo bem, tá, mas e aí, você tem talento de poesia? Já escreveu poesia? Eu não, você já? E aí, como é que fazia? Aí, tudo bem, pesquisando como fazer, cara, se eu for no Google escrever qualquer palavra e colocar rima, você vai ver várias listadas. Então, o que eu fiz? Eu vou montar uma estrutura, eu vou ter... Tipo, eu pego as 2 palavras das 2 primeiras linhas e coloco no Google e vejo o que existe de rima, faço uma filtragem, vejo que combina e que pode ser encaixado, volto, faço o encaixe e ficou um trabalho fantástico. Eu leio as rimas do cordel e falo assim, cara, o cara que escreveu isso manda muito, tipo assim, não pode ter sido eu, menor chance de ser eu. Quando, na verdade, eu criei uma forma, uma mecânica de estabelecer isso, né? Tudo bem, lindo, fazer rimado, poesia, legal, mas, cara, isso aí é a antítese da didática, né? Porque o cara que vai ler a poesia, você tem sempre uma abertura para sutilezas, para interpretações, e quer queira ou que não, o game design ele precisa ser obtuso em alguns momentos. Qual foi a solução que eu encontrei? Cada um dos 6 cordéis, ele começa com a parte poética, mas ele tem uma leitura do final para o começo de regra. Então, quando alguém estiver lendo o primeiro cordel, ele pode ler a poesia que tem no início, mas se ele quiser pular, ele pode ir para o final, que tem uma versão resumida que diz como é que a regra funciona. Uhum.
Então, atende as duas coisas. Atende a quem quer ler a parte, né, artística, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter muita síntese e objetividade para, em 32 páginas, apresentar um sistema de regra. Tanto que são 6 cordéis para poder diluir isso. O livro básico tem o básico, os atributos, os níveis, o que você pode fazer, quais são as classes, entendeu? E aí os outros elementos de regras foram entrando em outros pontos. Tá. Né? E é isso. Então, na verdade, eu tentei buscar para fazer rapidinho, porque o cordel é simples, eu passei por esse caminho para chegar nesse projeto. E você, e como está o andamento? Tá 50%, 80%? Não, tá pronto já. Já tá pronto? Eu tô enrolado um pouco no 6º cordel. Cara, eu escrevi em 2 meses, Rafael. 2 meses. A ideia dele veio como um raio, assim. É assim, não é, vamos ver como vai ser. Eu só ia lembrando na estrutura e ia montando. Depois de tanto tempo trabalhando em produzir, eu já sabia, vão ser 6 livros, esse livro vai ser sobre isso, o segundo vai ser sobre isso, o terceiro vai ser sobre isso. E aí, cada hora, cara, eu tava escrevendo em uma semana. São 32 páginas, então é curtinho, entendeu? Tem que abrir um espaço para entrar a ilustração, eu tenho que treinar minha objetividade, então é todo o contrário do trabalho que acabou acontecendo no Reinos do Norte. Eu já estou entrando agora no mês de março nos playtests. Eu vou fazer uns 6, 7. Eu cheguei no meu mural e falei, e aí, quem quer testar? Aí quem se manifestou lá, botei numa agenda, marquei data, estou com umas 6 sessões já marcadas, porque também precisa ter esse feedback, feedback do público, né? Esse retorno do público. E é isso. Já estou pensando como é que vai ser a parte da impressão. Antigamente, na época do Crônicas, a gente pensava em tiragens de 1000, em tiragem de 500. Mas hoje em dia você tem já algumas gráficas digitais que conseguem imprimir livros com 100 unidades. E é aquilo que eu estou falando. Como é que, se eu fosse lançar o Reinos do Norte hoje em dia, eu ia começar pedindo um valor muito alto e perigava não vingar. O Jorge Valpassos, que é uma das maiores sumidades atuais do RPG, ele não conseguiu com 30 mil reais pro Lições, que é o projeto mais recente. Óbvio que depois a VEC foi lá, abraçou o projeto, vai continuar, vai existir o livro, mas hoje em dia, quem vai produzir RPG, ou é uma pessoa que tem muita visibilidade, é um Tormenta, é um jovem nerd da vida, mas para quem é pequeno, o cenário já não é igual ao do Crônicas. Você tem que criar alguma coisa adaptada a essa época, né? Então o cordel vem dessa busca. Deixa eu fazer uma pergunta, então. A gente tende a falar que os anos 80, principalmente, é a geração Xerox. Os anos 90 é a chegada do RPG no Brasil, né? Com massificação. GURPS, teve Aventuras Fantásticas também com os livros, né? A gente teve os livros jogos, teve Abril, teve a Ediouro, teve as revistas. Os anos 90, ele meio que foi a década de 20, né? Não, os anos 2000. Desculpa, os anos 2000. Os anos 2000 vem a terceira edição e realmente, né? Muitas editoras, autores adaptando seu criou uma bolha, né? Criou a bolha, mas marcou, né? Os anos 10, para falar a verdade, eu não tenho ainda uma opinião a respeito, mas eu acho que a chegada dos alternativos, dos indies, né? Isso, veio a exatamente. Retropunk. Em 2011... Vamos lá, em 2008, quando eu estava deixando de jogar RPG, começaram a ver os primeiros movimentos anti-quarta edição. Não fui só eu, obviamente, que tive essa ojeriza pela quarta edição, muita gente teve. Então você teve uma reação do mercado em cada um agora vai fazer o seu próprio projeto. Então surgiram escolas de RPG. Você tem a escola do The Forge, você tem a escola sueca do pessoal do Sistema Mutante Ano Zero, você tem a escola inglesa, que é o pessoal da Mofídeos, e você tem as diferentes escolas da OSR, né? Acho que essa época, se tiver um movimento mais forte que a gente possa destacar, é o Old School Renaissance, é quando eles, eu não quero a quarta edição, então eu vou jogar o quê? Eu vou ver o que as pessoas jogaram lá atrás.
E como o RPG ele sempre tem uma flutuação em termos de complexidade, né? Uma época ele é simples, outra ele é complicado, outra ele é simples, outra, né? O quarta edição, que vinha de uma baita complexidade, teve como uma resposta uma busca às origens do RPG, uma busca à simplificação. A gente teve o Old Dragon, né? A gente teve muita... E muita gente falou, né? Primeiro que todo mundo fala que em 95, mais ou menos, era a era de ouro do RPG. Até porque a gente teve um grande evento que foi um encontro internacional em 95. Teve a Bienal do Rio, e que a Regina Casé fez uma matéria do Fantástico sobre RPG. Sim. Então, né? Teve Abril, teve... Né, Abril, Ediouro. Grow Estrela, né? E aí eu vejo muita gente hoje falando que a era de ouro do RPG, na verdade, é hoje. Com certeza. Né? A quantidade de editoras, de livros publicados, mas ao mesmo tempo que você acabou de falar que, olha, hoje é muito difícil você pensar em uma publicação. Não. Uma publicação dos moldes internacionais. Tá. Eu acho que o mercado nacional se adaptou, inclusive, abraçando o formato A5. Se você for olhar os livros de RPG, todos eles deram essa... O mercado, naturalmente, se ajustou pela simplificação. Do A5, né? E aí, assim, a que você atribui essa nova era de ouro? Acima de tudo, a internet, né? As redes sociais e a simplificação da tecnologia que permite mais pessoas fazerem, né? Imagina como é que era fazer um RPG lá nos anos 90. Tinha que ter uma editora, com experiência de editora, para apoiar alguém que tivesse a vontade de escrever. Comigo não, já nos anos 2000, já tinha os programas lá, os Coréus da vida, os InDesigns da vida, não. Antes do design tinha outro, estou esquecendo. É um crime isso. Mas você já tinha um desenvolvimento da tecnologia que permitia o civil ou o não profissional especialista a também produzir. E isso funciona numa escala cada vez maior. Então, acima de tudo, tecnologia, redes sociais. E hoje, em 2021, a gente até pode separar, dentro dessa história, dessa nova era de ouro, porque é completamente diferente quando estava em 2015 para quando está agora em 2021. 2015 você tinha menos pessoas que produziam, mas que conseguiam produzir coisas mais ambiciosas. Agora, você ainda tem gente até fazendo coisa ambiciosa, mas se você começar simples e entender que você pode fazer dentro das suas limitações, e desde que você termine e faça alguma coisa que alguém goste, tá valendo. Né? Dentro dessa era de ouro nova, a gente pode quebrar em subperíodos. Era de ouro de verdade, eu digo para você que tem 3 anos, 2 anos, que realmente massificou e todo mundo aproveitou. Só que esse crescimento surgiu de uma evolução muito lenta que começou lá em 2014, 2013. Assim como nos anos 90, que também teve sua era de ouro, as pessoas se conheceram no início dos anos 90 e o vínculo e a história conjunta delas permitiram que criassem sistemas juntos naquela época. O que separa, o que faz com que sejam duas épocas de ouro é porque você teve realmente um buraco, e 2 buracos muito sombrios, que foi o período antes da 3ª edição e o período antes da 5ª edição. E, bom, queria fazer uma pergunta, né? É uma curiosidade, né? Que você esteve envolvido nesse processo. O Rio de Janeiro chegou a ter, né? Pelo que eu saiba, 2 editoras, que foi a GSA e a Ediouro, né? A Ediouro ela teve uma experiência muito breve, porque ela só ficou um ano com o Shadowrun. Ela rapidinho largou de mão e vendeu para Devir. E o Senhor dos Anéis também, né? Que chegou a publicar ali. É verdade. Aquele que eram só com imagem do filme, né? Fotos do filme. Não, deixa eu ver, eu tenho essa, mas aqui
É que ele é bem anterior ao... Ah, tá, mas isso aí não é o Anel 1, não, né? Isso não é... Isso é RPG? RPG. Nossa, que Tá aqui, legal, ó. não... As tabelas, etc. Maneiro, maneiro. Vou te falar que tive muito pouco contato com esse livro. A capa é meio familiar, né? Porque é o Angus MacBride. E assim, a Ediouro não se fazia presente nos eventos entre os jogadores, ou não? Quando a empresa é muito grande, como a Ediouro, como ela abriu, era muito difícil de ter alguém que era a cara Era muito diferente da Devir, que tinha o Douglas, tinha o Mauro dos Prazeres, tinha uma galera que dava a cara a tapa. Isso era uma coisa importante que as grandes editoras não ofereciam. Tanto que foi por isso que elas acabaram desistindo tão rápido, né? Você tem que ter alguém, uma figura carismática, que pelo menos tenha culhão de lá na frente e dar a cara a tapa e fazer o trabalho e colher os louros ou sofrer as consequências, né? Disso. E eu tava conversando com o Flávio Andrade e ele comentou, né, que ele falou que teve no terceiro RPG Rio que teve tinha um discurso assim que a Devir estava corrompendo o RPG, assim. Você lembra um pouquinho o que era isso? Lembro. Para as pessoas entenderem, né? É muito fácil você fazer um paralelo. É o seguinte, olha, editoras como a New Order, que tem um compromisso com o mercado nacional de trazer os melhores títulos internacionais para o Brasil, quer queira ou quer não, o maior, não é nem que seja o maior, não vou colocar isso. Um grupo grande que se compromete a fazer um tipo de trabalho que mexe com uma quantidade muito grande de nichos, acaba criando uma certa armadilha, porque vai ter sempre alguém que vai estar insatisfeito com o trabalho. Mas eu acredito pessoalmente que isso vem muito mais de uma... É a única opção que o mercado tem, entendeu? Eu entendo a reclamação de muitas pessoas de que tais aventuras, tais módulos para esse ou aquele cenário acabaram atrasando, acabaram não vindo. Mas a produção desse tipo de conteúdo no Brasil é muito difícil, porque eu tenho... Isso pode estar mudando hoje em dia, mas historicamente o brasileiro teve muita rejeição ao módulo. Se não para comprar, pelo menos de fazer direitinho como está ali. Você podia comprar o módulo como um guia de ideias, alguma coisa do gênero. Mas o mercado brasileiro é muito diferente do mercado americano, que é bem... Eu acho que é obtuso mesmo a melhor palavra, né? Que muita gente joga o D&D, quinta edição, muito quase como um videogame, como é dentro do que está ali, o que não está errado. Mas eu acho que o brasileiro tem uma tendência natural de quebrar paradigmas e fazer do jeito dele, e aí cada uma das pessoas tenta fazer de um jeito próprio, né? Então, isso que acaba acontecendo no Brasil atualmente, né? De certas pessoas estarem reclamando com editoras como a New Order, como a Retropunk, como todas essas empresas corajosas que estão trazendo material de fora e produzindo no Brasil, porque é um trabalho enorme, pesado, e que o retorno, cara, não é tão grande quanto... Ninguém vai ficar rico fazendo isso. Mas sempre tem alguém que vai estar insatisfeita. E exatamente como acontece em todas as épocas, mas que mudou as condições, tinha muita gente insatisfeita com a Devir naquela época, especialmente em 93, a Devir já estava bem estruturada, ela era grande, ela tinha um controle sobre preço, sobre valor, sobre como é que funcionava. Então você sempre tem uma reação natural por parte do mercado de lutar contra o homem, né? O The Man. E o único espaço de verdade que era o equivalente às redes sociais de hoje em dia eram os eventos de RPG. Então você teve uma manifestação na terceira RPG Rio, anti-Devir, mas eu posso estar errado, é o meu olhar. Eu acho que você tinha um grupo muito pequeno que era verdadeiramente indignado e uma galera muito grande que foi na onda. Porque, quer queira que não, era ali o lugar que você faziam os vínculos, né, as afinidades. Então, às vezes, se você entrasse lá numa turba que estava atacando com alguma coisa, você fazia um amigo e a história continuava daí. O que eu posso garantir é que havia uma certa insatisfação com a Devir, com determinados aspectos, como sempre existiu e como sempre vai existir com editoras que se comprometem a trazer vários títulos para o português.
Mas é isso, é meio inevitável. Aconteceu, mas não é tão diferente quando você vê acontecendo com outras editoras hoje em dia. Uhum. Existe aquela questão que a tradução nem sempre ela se aparece tão simples. Hoje, se a gente para pensar, a gente tem que mandar para classificação etária, né? Então você tem um atraso e as pessoas elas não conhecem por dentro da editora, né? Você como autor, pelo menos, você sabe, olha, o que é, quanto custa, o que recebe, né? Até porque o trabalho da editora é muito com relações com diferentes gráficas. Eu não sei, acho difícil que uma editora que se sustente por muito tempo tenha trabalhado só com uma gráfica. Com o tempo você acaba mudando as prioridades, ou, de repente uma relação que é vantajosa aqui não vai ser vantajosa depois. Então o trabalho da editora também é muito de prospecção, estabelecimento de relações e escolhas para poder trocar, que eu acabei entendendo. Nesse nível foi junto com o pessoal da New Order, porque quando eu trabalhei com a Conclave, eu só mandava o material, eles já tinham até a gráfica, como eles já tinham todo o modo de fazer do Guerreiros do Norte, eu meio que entrei nessa linha de produção e nem busquei entender como era. Mas não, as editoras têm essa questão de brigar com gráfica, de entregar, de dar problema, de ter que resolver lote, e aí queima muito filme com uma e aparece uma outra com preço mais interessante. Isso é um trabalho muito doido. É por isso que não conheço ninguém que seja 100% escritor e editor. Atualmente o Jefferson Pimentel, lá da 101 Games, está fazendo isso maravilhosamente bem. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o avanço atual das gráficas digitais que permitem produzir coisas em baixas tiragens. Ou, não sei. Isso aí sai um pouco da minha alçada. E para a gente, né, finalizar, você é do Rio de Janeiro mesmo, né? Sou. E um dos primeiros crimes que relacionaram com RPG foi em Teresópolis, né? E esses crimes, Teresópolis, Ouro Preto, chegaram a afetar a comunidade aí? Você, seus amigos, às vezes a família ficou... Não, funcionava na indignação. A família podia questionar uma coisa ou outra. Não sei, da minha parte, que graças a Deus venho de um canto que, por sorte, tem muita gente esclarecida e a tendência de puxar temas ignorantes não se sustentam por muito tempo. Eu não tive esse problema. Mas soube de histórias de mãe que mandava o amiguinho se desfazer de todos os livros. Essas histórias você sempre acabava ouvindo, e sempre gerava uma indignação, e tinha sempre que batalhava para lutar contra isso. O Marcelo Del Débio foi um que lutou muito, foi para televisão, foi para a prefeitura e o caramba, para defender o RPG, né? Então foi um mal que passou, ainda existe, na verdade, né? E nem é uma exclusividade nossa, né? Se você botar Satanic Panic no Google, você vai descobrir que os Estados Unidos também passaram por uma caça às bruxas, né? Desse tipo. Aqui a gente só teve, bem, pelo menos que a gente sabe, né? Uns pontos mais claros de história, né? Teresópolis, Ouro Preto, Espírito Santo, né? Mas isso nunca chegou a afetar negativamente, nunca perdi um amigo que parou de jogar por causa disso, ou alguma relação que mudou efetivamente por causa dessas histórias. Entendi. Bom, mais alguma coisa assim que você gostaria de falar? A gente já passou por... Já demos uma pincelada muito boa, já tem quase 2 horas aí de papo. Nada, cara, só agradecer o espaço aí para poder falar um pouco mais. Eu acho que eu já tinha feito um vídeo sobre a história do RPG no Brasil antes, e aí quando vi o seu projeto, na hora, poxa, achei maravilhoso, porque a gente tem a obrigação de gravar, né, essa memória, né? Muita coisa aconteceu, vários a nossa história do RPG era tão complexa que ela tem várias fases, vários momentos. E o que eu acho que o seu trabalho é fantástico é que ele abarca múltiplos olhares, né? Por mais que o vídeo que eu fiz tenha focado muito em ser
trabalhar com cronogramas, falar com uma aproximação um pouco mais parecida com o que o acadêmico faz num registro temporal, né? Esse trabalho que você está fazendo é sensacional. Eu só posso agradecer em nome dos fãs do RPG e louvar e ficar orgulhoso de estar no hall de tanta gente legal aí com quem você já conversou, né? Bom, eu que agradeço, né? E tem muita gente ainda a procurar. Tem gente demais. Posso te passar uns 5, 6 nomes aí fácil. Quando a gente acabar, você me passa. Passa sim. Porque, né, precisa. E aí entrar em contato e marcar o horário para os dois e quando vai e tal. Não é tão simples quanto parece. Não é. Tenho certeza que não é. Na verdade, eu admiro por saber da dificuldade. Bom, então, Pedro, obrigado. Né? Ótimo. Foi um prazer. Prazerzão. A gente se encontra quando tiver algum evento e essa pandemia passar, né? A gente poder conversar. Vamos sim. Vamos tentar conversar antes também, mais alguma coisa. Sim. Quando o projeto do Cordel começar, a gente de repente faz uma conversinha mais básica, até para trocar uma ideia sobre ele, porque eu acho que tem muita coisa legal ali para dividir com o povo. Fechou. Bom. Tá bom? Falou, obrigado. Prazerzão, gente. Valeu, obrigadão. Tchau. Tchau.